Boa noite, senhoras e senhores. Bem-vindo a mais um Mercado de Licitação. Mercado de Licitação especial. Especial por quê? Vamos chamar nosso correspondente internacional, Renato Gomes, direto do governo americano, trazendo as últimas novidades sobre licitações. E aí, Renatão? Ô, Renatão, tá bonitão hoje. Bela camisa, hein, Fernandinho? Lembra dessa Valeu, aí? muito obrigado, Adelson. Nossa, seja bem-vindo, Renato. A sala é toda sua e quais as novidades que você traz hoje pra gente aí, quentinha e direto do governo americano. Vamos nessa, Renato. Suas considerações e pode cair na matéria aí. Vamos que vamos, Adelson. Pô, muito obrigado por estar aqui contigo, com a tua audiência. Hoje a gente vai conversar sobre uma parte interessante das licitações americanas, que, pelo menos durante o período que trabalhei com licitações brasileiras, né, com o governo brasileiro, não existia esse artifício, né? O que acontece? O capítulo 15 do FAR, que é o Federal Acquisition Regulation, a Lei Federal de Aquisições aqui dos Estados Unidos, ela tem todo um capítulo que fala sobre licitações que são feitas através de negociações, onde o governo faz trocas ali com a indústria, né? Às vezes solicitando um preço mais baixo, mas diminuindo um pouco a qualidade, aumentando a qualidade, diminuindo um pouco o preço, tendo toda uma negociação com as empresas ali para obter o melhor valor para o governo, não necessariamente o preço mais baixo, mas o melhor valor, né? Que a gente já conversou em outros programas. E uma dos princípios da lei aqui é que a transparência com as empresas tem que acontecer durante todas as fases do processo. Então, durante a pesquisa de mercado, há momentos de troca de ideia com a empresa, com as indústrias. Durante a preparação do edital de licitação, há trocas com a indústria, né? A gente publica rascunho da licitação para as empresas terem acesso enquanto o governo está trabalhando. E durante a licitação, depois que as propostas são abertas, não é diferente. Existe um momento ali de troca, né? Tendo em vista que todo o processo é muito sigiloso por causa da questão proteção da informação das empresas, da sua capacidade intelectual, da sua capacidade comercial, tudo isso é muito sigiloso para que não haja troca, né? Imagina uma licitação ali entre a IBM e a Microsoft, e aí o governo acaba expondo a parte técnica das empresas umas para outras, não seria muito bom do ponto de vista comercial. Mas então o que acontece? Depois que a licitação ela acontece, o governo ele está avaliando as propostas. Vamos supor que numa licitação de negociação de grande vulto, o governo recebeu 15 propostas. Então demanda muito tempo para o governo e muito dinheiro para o governo, não somente para o governo como para a indústria, avaliar essas propostas, preparar essas propostas e ir para a fase final de negociação, onde o governo realmente vai começar a fazer o que se chama de trade-off, né? Que é tipo aquelas trocas que são feitas com as empresas. Nesse processo, essas 15 empresas, o governo claramente consegue distinguir quais são as empresas que têm a capacidade de ir para a fase final, que seria a fase final de homologação e adjudicação. As empresas que têm realmente a capacidade de ir ali para aquele teatro de competição, onde o governo consegue fazer uma negociação ali com aquelas empresas. Então, de uma forma super justa, o governo escreve as empresas que não têm a capacidade das suas propostas. Isso não está falando da capacidade das empresas, mas especificamente sobre a proposta, aquelas propostas não têm como avançar. Então, antes do governo determinar esse teatro de competição, ele avisa essas empresas que elas não vão para a próxima fase, elas já foram eliminadas ali daquele processo, aquela fase, antes mesmo de entrar no teatro de competição. Quando isso acontece, as empresas têm a possibilidade de solicitar esclarecimentos, entender o porquê que elas foram eliminadas. Não somente eles recebem uma carta dizendo que não foram aprovadas para a próxima fase, mas elas têm a capacidade de solicitar esclarecimentos. Isso tem que ser feito com 3 dias e o governo tem que apresentar essa resposta o mais rápido possível, mas sem interromper a continuidade do processo. Então, assim, isso é um elemento muito legal, porque as empresas podem trocar uma ideia com o governo de entender por que as propostas deles não foram boas o suficiente para ir para a próxima fase, o que vai ajudar essas empresas a melhorar os seus processos, melhorar o seu entendimento para para as próximas licitações. E aí, depois que o governo determina esse teatro de competição, vamos supor que 5 empresas foram para a próxima fase. Essas 5 empresas, uma empresa vai ser vencedora, ou em alguns casos, várias empresas vão ser vencedoras quando é um contrato de várias seleções, né? Existem contratos que acontecem onde várias empresas são selecionadas para operar aquele serviço, talvez em localizações diferentes, talvez por lotes diferentes, enfim. Então, quando isso acontece, essas empresas que foram selecionadas para ir para o teatro de negociações, o governo vai começar a fazer as negociações ali de acordo com o que está no edital. Ele vai avaliar aquelas propostas conforme o que está no edital. Quando esse processo termina, o governo ele avisa qual foi a empresa vencedora, né? Publicado, assim como
no Brasil é publicado em Diário Oficial, as empresas que foram homologadas e adjudicadas. As empresas que foram consideradas sem sucesso naquela licitação, elas têm a possibilidade também de solicitar esclarecimento. Isso é feito também com 3 dias. Nesse caso, o governo tem que responder com até 5 dias úteis. Então, é uma coisa super rápida, tem que acontecer de forma bem rápida e eficiente, e justamente é para refletir o que aconteceu na negociação. Então, não tem por que demorar muito, porque o governo tem as informações, não tem nada a mais para ser inventado. Só que algumas coisas acontecem nesses esclarecimentos. Primeiro, a empresa que ganhou pode solicitar esclarecimentos para que ela entenda o que foi muito bom na proposta dela, por que ela chegou naquela pontuação mais alta, qual foi o que chamou a atenção do governo. Isso é muito importante para as empresas porque elas conseguem diminuir a margem ali de negociação para uma próxima licitação, então elas se tornam mais eficientes. É importante que ela entenda o que deu certo na proposta dela e o que poderia ter sido melhorado também, porque essa competição vai ficando cada vez mais de alto nível, né? E a empresa que não foi selecionada, ela também pode solicitar esclarecimentos. E aí é que é o pulo do gato. Ela pode solicitar esclarecimento da sua proposta, onde o governo vai explicar qual foi a pontuação que foi dada a ela, como é que ela foi qualificada de acordo com o edital de licitação, e ela também pode receber esclarecimentos em relação à proposta vencedora. Então, se você tem 5 empresas, você pode perguntar da sua e da que ganhou. E algumas informações o governo vai poder dar, né? Então, quando a empresa ela é a vencedora ou a perdedora, ela pode solicitar esclarecimentos ao governo, né? Ela vai solicitar esclarecimentos sobre a sua própria proposta, onde ela vai entender quais foram os pontos negativos daquela proposta, qual foi a qualificação que ela recebeu. Ela pode também solicitar esclarecimentos sobre a empresa vencedora, onde o governo vai dar informações como, por exemplo, quais foram os pontos fracos daquela empresa, quais foram as análises de custo que foram realizadas em relação àquela proposta, sem abrir o custo da empresa, sem abrir como que a empresa chegou naquele valor. Também pode mostrar como que foi feito o processo de avaliação daquela empresa e o que tornou aquela empresa vencedora. E aí isso tem dois objetivos, né? Como eu falei, o objetivo do governo é trazer transparência. Então o governo vai demonstrar para a indústria, para aquelas empresas que dedicaram muito tempo e muito dinheiro preparando uma proposta, para demonstrar para aquela empresa que o governo seguiu exatamente o rito que estava no edital para diminuir a quantidade de protesto, né? Para o que são os recursos administrativos. Então, o governo precisa demonstrar ali nos esclarecimentos que ele fez o que ele falou que ia fazer. Isso a gente escuta o tempo inteiro. Quando você vai para uma reunião, né, de treinamento, quando os gestores estão aprendendo ou estão sempre fazendo treinamento de aperfeiçoamento, a gente escuta o tempo inteiro. Renato, se você fizer o que você falou que ia fazer no edital, você não tem problema nenhum. O tribunal aqui, né, que seria o Tribunal de Contas da União, nunca vai dar um recurso em nome da empresa se o governo realizar a avaliação do jeito que ele falou que ia fazer. Então, a agência que faz esse controle, ela sempre vai para o lado do governo quando ela analisa a documentação e fala, não, mas ele não vai analisar o teor técnico do porquê que a empresa venceu ou perdeu, mas ele vai analisar se o governo seguiu o rito de que ele mesmo escreveu. Então isso é muito importante. Ou seja, as empresas nesse momento de esclarecimento, eles estão querendo entender se realmente foi feito o que o governo disse que teria que ser feito. E do lado da empresa, as empresas vão entender o que elas podem melhorar nas suas propostas para uma próxima licitação. Porque é bem comum as licitações se repetirem em agências diferentes. Então, uma agência está comprando uma coisa, a outra agência vai comprar a mesma coisa. Então, eu vou aprendendo aqui para melhorar a minha proposta, tornando ela mais competitiva. Então, assim, esses são os esclarecimentos que o governo americano faz durante o processo. O que eu acho bem interessante, né? Traz transparência. Agora, deixa eu te contar um negócio. Isso dá um trabalho, porque todo o processo fica debaixo de uma lente de aumento e você tem que tomar muito cuidado com a informação que você vai distribuir. E a gente se empolga, a gente vai para uma reunião, a empresa começa a fazer perguntas e você quer, às vezes, é porque nessa parte técnica aqui a gente analisou isso, isso e isso. E a empresa, opa, isso não está no edital. Então, assim, o governo anda em casquinha de ovo, assim, ele vai explicando o que aconteceu, dando as informações reais da licitação, mas sem se aprofundar o suficiente para se colocar em problema, né? Não dizendo que está manipulando a informação, mas está tomando cuidado para não compartilhar informação, por exemplo, das outras empresas. Uma coisa que, por exemplo, o governo não pode fazer, e as empresas são super experientes, já tem toda a casca grossa para fazer isso. E durante essas reuniões de esclarecimento que eles fazem, eles começam a perguntar as comparações de uma empresa com a outra. Como que foi a minha empresa em relação à empresa do Adel? Isso é uma coisa que o governo não pode fazer, porque a licitação ela não compara propostas. A licitação ela avalia cada proposta de forma individual, de acordo com o edital de licitação. Então as empresas ficam ali tentando buscar informação
para ou melhorar a sua proposta, que seria o objetivo ético, né, daquelas perguntas, ou para achar algo para botar um recurso administrativo e fazer com que aquele processo demore a acontecer e colocar todo o processo em problema se a empresa realmente acreditar que ela foi prejudicada. E aí, Adelas, o que que você achou dessa ideia? Putz, meu, eu para te falar a verdade, eu gostei do termo teatro de negociações. Pô, Não é legal? cara, vocês são artistas até, cara, nesse alinhamento teatro de negociações. Pô, eu achei Não esse é? termo muito maluco. Renato, uma coisinha, um ponto que eu vi, que eu notei a hora que você estava fazendo a explanação, quando você falou do rascunho da licitação, você falou, a gente vai disponibilizar um rascunho da licitação para as empresas. Como que esse rascunho, ele é divulgado no For, lá no Tio Sam, para o cara ver esse rascunho? Como que é isso? Cara, olha só, o governo aqui, ele tem o objetivo de obter o melhor valor possível para os serviços e produtos que estão sendo feitos. Então, a gente divulga o termo de referência anteriormente, bota o rascunho e o termo de referência lá Nossa, em um Word, para as empresas poderem fazer comentários, criticarem, falar, ó, isso aqui não tem condição, isso aqui vocês estão viajando, ó, isso aqui é muito bom, gostei, achei interessante. O governo não precisa interagir de volta, mas ele aceita todos os comentários, aceita o que que a empresa está falando. Porque o objetivo do governo não é chegar batendo um martelo e falando assim, é do meu jeito ou não vai. O objetivo é, tipo assim, deixa eu entender se eu consigo aumentar a competição. Porque quanto maior a competição que acontecer, provavelmente menor vai ser o custo e melhor a qualidade daquilo lá, né? Então a gente divulga o termo de referência, depois a gente divulga toda a licitação ô com o termo Renato, de referência, com o edital, com o contrato, com tudo. Renato, esse detalhe é muito diferente do que a gente faz aqui, porque quando o governo, hoje na parte da manhã mesmo, quando eu estava coletando alguns editais, o governo ele já manda o edital prontinho, com o termo de referência lá dentro. O que acontece? Aí ele dá alguns dias, que são 3 dias, para o cara impugnar alguma coisa. Aí Uhum. o cara vê alguma coisa que não está certa ali entra com uma impugnação e tal. Então isso aí é um atraso aqui para o processo todinho. Então isso que você está falando aí para a gente é uma novidade muito grande, porque se a gente tivesse um termo de referência já pré-divulgado antes de ir no malotão do edital, putz, a gente ganharia muito tempo aqui. Nossa, Renato. Aí, pessoal, falando para vocês, cara, Renato é novidade, cara. Renato é novidade. Pô, eu achei fantástico essa informação que você acabou de passar para a gente agora aqui, Renato. Não, e assim, o objetivo, ele realmente é de melhorar o processo, né? Então, assim, claro que eu tô falando em licitações de grande vulto, de maior complexidade, né? Uma licitação de itens comerciais, itens de prateleira, esse processo não acontece. E De é algo que perfumaria, que você fala, perfumaria. isso. Você coloca lá o edital, você sabe o que que você quer, você está comprando aquilo sempre, a indústria também já entende, não tem muito o que que vai mudar ali. E aí o tempo é curto também. Licitações de itens comerciais, o tempo para apresentar a proposta pode ser até de 7 dias úteis. Então, assim, é curto mesmo o tempo que a empresa tem. Só que nessas licitações de maior vulto, que são as que exigem negociação, teatro de negociação, tudo isso que a gente está conversando, ou teatro de competição, tudo isso que a gente está conversando, aí o objetivo mesmo é esse. O governo está trabalhando normalmente de 12 a 18 meses num edital, né? É um processo demorado porque é muito complexo, demanda muita interação antes do edital ser propriamente publicado. Então o governo divulga o rascunho da licitação com tudo, como se fosse o que está indo para a rua hoje, com tudo mesmo. Renato, As empresas. uma curiosidade, isso aí vai ser coisas mais para frente, para outros programas, mas Aham. eu fiquei curioso. O que seria um edital o governo trabalhando em cima do edital de 12 meses? O que que seria? Que produto que seria isso, Renato? Dá uma palhinha, só não está dentro do Sim, contexto, mas é curiosidade minha aqui, já que aguarda para a galera aí nos próximos programas. sim, não. Esses editais são editais que vão demandar um volume, um valor muito grande, né? Então, por exemplo, pode ser uma licitação simples com um valor muito alto. Então, por exemplo, vamos supor que você tem uma agência que está fazendo uma licitação para serviços de proteção. Guardas, armados, não armados, serviço de inteligência, né, suporte ao serviço de inteligência. Então, essa licitação é uma licitação teoricamente simples. Você está contratando guardas armados, porque você tem que determinar quais são os veículos que esses guardas vão utilizar, quais são os tipos de armamento, qual é o tipo de uniforme, todo um aparato ali do que o governo vai ter que determinar, e aí tem muita interação. Isso vai ser para uma agência
única ou vão ser para vários prédios. Então, assim, essas interações vão aumentando o volume da licitação, que vai aumentando a quantidade de revisões que o processo vai acontecer. Isso demora tempo. Então, vai para o departamento jurídico, vai ficar 2 meses no departamento jurídico, porque o edital está ali com 300 páginas. Você vai para o departamento técnico e isso vai ter muita interação. Então, demora de 12 a 18 meses para esse processo ficar pronto. E aí a gente não tem a ingenuidade de achar que um processo que o governo demorou um ano para fazer, que a empresa vai conseguir apresentar uma proposta de qualidade em 12 meses, ou em 30 dias. Então, assim, o governo entende que, Hum, tipo assim, poxa, a gente demorou 12 meses para fazer isso, a gente acha que a empresa vai demorar 30 dias para apresentar uma proposta de qualidade, não vai acontecer. Então, o governo está preparando o termo de referência ficou pronto, divulga o puta, rascunho para a marcou. empresa criticar. Nossa, Enquanto isso, o sensacional. governo está trabalhando em outras partes da licitação. Aí a licitação está pronta, a licitação vai começar a subir os níveis de revisão, divulga o rascunho da licitação para o governo, para a indústria vai começar a criticar e falar assim, olha, essa parte técnica que você está pedindo, ela não é possível de ser feita por causa disso, disso, disso. Aí o governo revisa aquilo lá antes, entendeu? Então, assim, quando a Sensacional. licitação realmente é divulgada, mas aí também tem um negócio, quando o edital é publicado de forma oficial, sem ser rascunho, aí acabou toda a conversa. Aí agora não tem mais nenhum amigo, é só competição. O governo publica, as empresas têm 30 dias para responder com a proposta técnica. Às vezes eles têm que mandar a proposta técnica, uma proposta de preço separada uma da outra. Aí o processo é igual as licitações de envelope fechado no Brasil, mesmo jeito. Aí começa o processo. Se for uma licitação de pesquisa e desenvolvimento, aí vai até 45 dias, né, de tempo. Renato, eu gostei do que você falou, a licitação de envelope fechado aí no Brasil. Pô, de envelope fechado aqui no Brasil já tá acabando, cara. Renato, eu vou te falar uma coisa agora importantíssima, cara. O programa tá acabando. Ih, Tá caramba. acabando o programa, Renato. Renatão, eu deixo você para suas considerações finais, mas antes de mais nada, eu quero mandar uma coisa importante, uma beijoca minha aí para os americanos e para os brasileiros que estão curtindo esse programa. Pedir para a galerinha dar aquele like, assinar o canal, e tocar o sininho, porque o sininho é o que vai fazer esse programa prosperar dentro da máquina do YouTube e cada vez a galera ir jogando mais o nosso conteúdo aí, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos. Renato, o espaço é todo seu para você dar o seu beijinho, beijinho, tchau, tchau e voltar para a próxima semana, hein? Ó, teve Valeu. muita curiosidade hoje, hein? Muita coisa diferente. Valeu, Vamos lá. Adécio. É um prazer estar contigo aqui. Eu acho que essa parte dos esclarecimentos da licitação, elas demonstram o interesse que o governo tem de que os processos sejam claros, que os processos aconteçam de forma limpa, né, e com a maior competitividade possível. Existem vários agentes da administração pública que trabalham no edital de licitação, com várias áreas, departamento técnico, jurídico, financeiro, pessoal de ética. Então, o governo tem um esforço genuíno de obter o maior valor, o melhor valor para suas licitações. Então, assim, é um trabalho feito, como eu te falei, de 12 a 18 meses anteriormente, que a indústria não está vendo, mas aí o governo vai soltando informações ali ao longo do tempo para poder fazer com que esse processo aconteça. E aí, lá no final da licitação, quando a gente está avaliando as propostas, a gente também vai soltando esses esclarecimentos de acordo com o que está escrito na lei, que a indústria possa ter total visão daquilo que aconteceu. Mas é um prazer estar aqui contigo. Se alguém tiver alguma pergunta, bota nos comentários aí, a gente vai respondendo. Se tiver sugestão de vídeo, de conteúdo, vai passando para a gente aí que a gente vai conversando. Falou, Renatão. Brigadão aí e até sábado que vem. Valeu, tchau, tchau, até a próxima. Valeu.